Assim nós vamos falar um pouquinho do livro em si. Estão vendo aqui, o livro já mostra a nossa dinâmica de como é que funciona o mundo da radiestesia. Na maior parte das vezes, ele funciona através da percepção e da intuição. Então a gente vai se libertar do nosso lado ego, personalidade, controlador. Os objetos que vão contar as suas informações, vão nos dar as suas informações e quem eles são, através de fazer as perguntas certas, utilizando só a percepção e a intuição. Não entra o controle, não entra o entendimento. Há uma interação com o objeto observado, sem você precisar automaticamente controlar, entender. Essa ideia de entender fica impossível. Você olha um livro desse e fala, nossa, como é que eu vou poder entender isso? Não, com a prática é muito simples, é muito mais difícil escrever, entendeu, do que você simplesmente praticar e depois ler o que você fica sabendo sobre as perguntas que você faz através dos gráficos, entendeu? O livro praticamente é dividido em 4 partes. Então essa primeira parte aqui, vocês estão vendo que é a base do livro, onde vão ter todos os gráficos. Então o que é geobiologia, a interação dela, né, no mundo invisível, e a radiestesia, gráficos, entendeu? E, de alguma forma, a sua aplicação e as suas medições, ok? E esse parte principal, que compõe todos os gráficos, é baseado praticamente nessa ficha. Parte dele, metade dele, é baseado nas perguntas exteriores, ao ambiente com que a gente está tratando. E elas foram criadas lentamente, de forma que foram observando e eles foram na prática, praticamente se desenvolvendo. Então, a primeira parte, eu vou mostrar os gráficos que estão relacionados com o meio ambiente, chama-se análise geobiológica. Então, está tudo já ordenado, nem sempre da forma como cada um gostaria que fosse. Elas foram sendo formadas naturalmente. Aí pode-se recriar outras formas. Então o ser humano é assim mesmo, ele gosta de cada vez modificar e melhorar as coisas, a seu modo. Então aqui, nessa parte, vocês vão ver todos os gráficos. Cada um deles vai ter explicações próprias e especiais. No caso da régua Bovie, vocês vão ver, aqui é uma régua completa, que aí já explicaria em outras ocasiões. Cada um desses gráficos foram criados, entendeu? Baseado no conhecimento vivo com que a gente se encontrou na natureza. Então aqui tem muita coisa, cada gráfico desse vai me dar uma informação. Vocês estão vendo que os gráficos se interpõem um ao outro com explicações cada vez detalhadas de todos eles. Tá, ok? Esse seria uma primeira parte, que é a parte física, que a gente vai desenvolver. Depois tem uma segunda parte, que gráficos e gráficos e gráficos que vocês estão olhando, entendeu? Que são um complementa o outro. Eles não podem ser analisados separadamente. Cada lugar que eu vou, eu faço todas as perguntas. Então, essa primeira parte aqui, que é um ambiente com que a gente vai analisar, eu normalmente utilizo quase todos para observar cada local. Não é um isolado do outro, ok? E depois tem uma segunda parte, que é a análise biológica. Eu percebi que as pessoas que eram afetadas por radiações nos locais que elas moram, eu quis desenvolver todo um conhecimento de como é que elas são afetadas internamente nelas. O que acontece com elas? Aí desenvolvi o outro lado da ficha, que é o oposto, a análise biológica, onde eu desenvolvi gráficos, né? Mas passei muitos anos só nessa primeira parte, mais de 15, 20 anos, e aí comecei a descobrir que é possível saber quanto é afetada as pessoas pelas radiações. E, ao mesmo tempo, quando eu faço as correções, eu vou remedir as pessoas e vejo que elas modificaram. Isso é uma outra história que a gente vai contar. Então, esses gráficos desse livro vão me contar o aspecto interno das pessoas, né? Os radicais livres que atuam nas pessoas. Quer dizer, aqui você tem um gráfico de
de pH das enzimas. Então, cada um deles vai me dar um aspecto, né? A temperatura do organismo das pessoas, das enzimas que atuam nas pessoas. E assim, cada um deles vai me dar um desenvolvimento. Então, vocês estão vendo que ele tem uma riqueza de informações que vai me dizendo, como esse gráfico, né? Que aparentemente fiquei 2 anos para criá-lo. Então, o que aqui é dentro da célula, aqui é fora da célula. Aí vocês estão vendo que tem que ter 80 milivolts dentro, 80 milivolts fora. Se mudar isso, tem alguma coisa afetando. E normalmente está relacionado com o ambiente que as pessoas moram. Pessoas que podem ter esclerose múltipla, devido aos locais que moram, e assim por diante. Então vocês estão vendo que essa primeira parte do livro está relacionado com as informações todas. Então praticamente o livro é isso aqui. Quer dizer, quando você desenvolver o seu conhecimento a respeito, né, do que é a análise geobiológica, então, fundamentalmente, a gente vai aplicar isso aqui. Aqui é uma segunda parte, que seria a aplicação da geobiologia nas ondas de forma. Aí é correções que eu vou desenvolver, baseado em Jean de la Foix, Chalmery, Berizal, e aí desenvolvendo uma aplicação através de gráficos de como eu posso ajudar as pessoas corrigindo algumas distorções que estão no organismo delas. Então eu tenho aplicado nesses anos todos esse emissor, que seria o disco equatorial de Jean de la Foix, entendeu? Onde eu detalhei muitas informações e muitos estudos realizados. Então aqui é só para mostrar para vocês como praticar, entendeu? Todas as etapas. Uma caderneta de campo que vocês podem desenvolver e para fazer as perguntas corretas. Então essa é a segunda parte do livro. Uma terceira, é claro, eu trabalho com água há tantos anos, descobrindo água nas grandes companhias, 50 mil litros por hora, 30 mil litros por hora, 20 mil litros por hora, 300, 400 metros de profundidade. Claro que eu vou passar como é que é a técnica que eu utilizei e utilizo para desenvolver esse conhecimento na busca de água subterrânea. Aí eu dou muitos exemplos que ocorrem na natureza, onde eu utilizei a percepção. E normalmente vocês têm que também acabar entendendo que a radiestesia é sempre aplicada à distância. Essa ideia local é só uma parte que você aplica diretamente, mas normalmente eu faço trabalhos à distância. Eu utilizo a imagem do Google, que no caso é uma fotografia aérea, onde eu vou analisar aqui e descobrir as fraturas que contêm água. Então eu vou mostrando para vocês como é que se busca água. Normalmente, essa é a técnica da radiestesia aplicada à geobiologia e a todo o conhecimento. Se busca a distância. Inclusive, estava até buscando água em Portugal, estudando a geologia de Portugal, estava descobrindo umas fraturas lá, entendeu? Junto com o Antônio Felipe, que é um grande radiestesista. E aí eu estava desenvolvendo, falar, busca aqui! Então aí mandei para eles essas informações. Então vocês estão vendo que essa segunda parte é falar sobre água subterrânea, como encontrar os lugares em que eu pesquisei, as várias técnicas desenvolvidas durante todos esses 24 anos que eu trabalho com radiestesia. A terceira parte, que eu chamo Nova Geobiologia, a geobiologia da observação sistemática aplicadas às microvibrações que afetam os seres vivos. Então essa é uma segunda parte, é aqui que eu aplico as técnicas, né, dos ambientes onde tem as radiações de vários tipos e onde a gente vai estudá-las também na prática. Aqui o livro é só para dizer para vocês que é o guia orientador. Não vamos seguir uma ordem como vocês preveriam num curso, que é começo, meio e fim, porque é uma interação. Aqui é um curso prático. Vamos sair para um lugar e eu vou medir as coisas lá e vou utilizar os vários gráficos. Vocês vão fazer as mesmas coisas. Vão praticar dessa forma. Tá ok? Então essa é a parte terceira do livro, onde eu aplico a geobiologia à distância. Onde, através da planta do imóvel, eu modifico uma realidade que está ocorrendo em qualquer parte do globo terrestre. Não fique assustado. Entendeu? É que nós estamos presos aos nossos 5 sentidos, tudo existe se a gente apalpar, escutar,
Então nós estamos muito presos a essa realidade que a gente vive no cotidiano. Mas nós transcendemos essa realidade, nós somos muito mais. Nós somos seres de uma quarta dimensão e não presos a essa terceira dimensão. Sim, a grande parte do nosso organismo, da nossa vida cotidiana é presa a essa realidade, mas eu posso transcendê-la, entendeu? Porque o mundo não é tão material, ele também é um mundo holográfico, como diria Michel Talbot, num livro que mostra o universo holográfico. Então, hoje em dia, muitos estão pensando que o nosso cérebro é holográfico, quântico, holográfico. Mas isso fica para outra história. É muito complicado ficar explicando de orelhada aqui. Então, aqui são a prática que eu utilizei nos vários locais. E aqui eu estou explicando a capa do livro. Entendeu? Como é que vocês estão vendo finalmente o que ocorre, uma visão tridimensional de uma realidade maior. Eu utilizo a imagem do Google para descobrir tudo isso. Então vocês vão ver. Então aqui as conclusões, a gente fala alguma coisa e finalmente, então aqui o segredo. Todos os gráficos que eu utilizei, pronto para você tirar a cópia e classificar. Entendeu? Então, estão vendo aqui, os gráficos se interagem e eles só classificar. Nem todos são muito bonitos, alguns são feitos à mão, entendeu? Eu ainda não tenho tudo perfeito, então um livro meio improvisado nesses aspectos. Mas a maioria, um grande amigo meu, né, fez o Rui Benezar, que ajudou a fazer esses gráficos. Então fico muito contente, que ele é um especialista também em acupuntura, em radiestesia, e mora no Espírito Santo, em Vitória. E ele me ajudou a criar esses gráficos, por isso que eles estão bonitos. Entendeu? O meu filho fez esse, entendeu? E o restante foi feito pelo Rui. E a maioria deles foram feitos à mão. Esses são gráficos para água subterrânea. Então cada um deles tem uma característica própria. Então vocês estão vendo que esse é a base desse livro fundamental. Está aqui a fichinha. Essa fichinha é a chave que vocês estão vendo do livro. Ok? Está aqui. Então essa é a parte de análise geobiológica e aqui a biológica. Tá ok? Isso que nós vamos destrinchar. Outra coisa importante, está aqui os gráficos que vocês estão vendo, tudo já classificado. É isso que vai fazer. A régua bovina, entendeu? Que tem lá no Mahat. É só comprar. Está uma bonitinha agora atualmente. E cada gráfico que vocês estão vendo, que eu vou até mostrar para vocês de forma visível, entendeu? Cada um deles estão classificados, entendeu? Mostrando zona tectônica, água subterrânea. Esse aqui, ionização positiva e negativa. Aqui é um gráfico dos irmãos Sevrin, que mostra coisas aéreas e terrestres. Aqui é ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Aqui eu pego todo o espectro de ondas eletromagnéticas. Aqui eu pego as micro-ondas, entendeu? Aqui eu pego a radioatividade, gás radônio, polônio, que está emitindo nos locais. E esse é um gráfico, né, de geologia, de geocronologia, onde eu utilizo para captar as frequências de radiações ionizantes. Quer dizer, no caso é o tório, que é esse gráfico que está aqui, que é o principal. O tório se transformando e afetando as pessoas. Aqui a alta tensão que tem nos locais, o gráfico está meio feinho. E aqui, gráficos de tensão. E aqui são campos eletromagnéticos induzidos pelas energias nos locais fechados, praticamente. Esse é o campo magnético induzido. Aqui é um gráfico yin-yang. Normalmente os lugares que estão yin significa que estão eletrizados. Entendeu? E não precisa dois. E aqui tem um dos irmãos Sevres que mostra os locais piores e os melhores locais que a gente também utiliza. Todos eles são utilizados simultaneamente. Não se pode utilizar um gráfico. Aqui é quando eu vou medir as pessoas, que deve funcionar os seus 7 corpos sutis. Ok? Muita coisa nós temos que desenvolver. Aqui é um gráfico onde eu consigo perceber, entendeu? A quantidade de elétron-volt que tem nos locais e quantas pessoas absorveram dessa eletricidade. Okay? Isso é uma longa caminhada. Aqui é o potencial de oxirredução
das pessoas e dos locais, normalmente afetadas pelas radiações ionizantes. Então nós concluímos aqui os gráficos, né, da primeira etapa, que é a parte geobiológica. Vou mostrar rapidamente os gráficos que são relacionados com o meio ambiente que a gente vive, afetando as pessoas. Então são gráficos próprios que vocês vão ver que a gente utiliza. Esses gráficos aqui são utilizados para medir pessoas. A pessoa coloca a mão neles, coloca a mão em todos os gráficos. E aí já não precisa ficar medindo um por um. Na medida que eu ponho o dedo aqui, já estão pegando toda a informação da pessoa. Entendeu? Esse está bem explicado lá. Aqui é radicais livres que afetam as pessoas. Entendeu? Aqui é o gráfico, né, dos radicais livres, do peróxido lipídio, LDL e o HDL. Aqui é a eritropoetina, que produz hemoglobina na medula óssea. Aqui é o pH das enzimas, tem que estar 7. As pessoas não podem estar ácidas, entendeu? Elas normalmente têm que ter 7. Aqui é um gráfico, né, de termoquímica dos ambientes, a perda, liberação de calor e absorção de calor, que é uma explicação longa. Aqui é o gráfico de temperatura das enzimas, tem que ser 37 graus. Aqui é um gráfico interno e externo às células, que deve ter, a célula é eletrificada, deve ter 80 milivolts dentro e 80 milivolts fora, como se fosse as hemácias, né, no sangue, no plasma, percorrendo, o ambiente tem que ser equilibrado eletricamente. Então, se aumentar internamente e baixar fora, significa que a pessoa está sendo irradiada, então modificou as condições energéticas da pessoa. Esse aqui é um gráfico dos cromossomos, que são afetados por radiação. Aqui é um gráfico de diabetes mellitus, tá ok? Esse aqui é de vitaminas que faltam no organismo da pessoa e metais que faltam no organismo das pessoas. Esse é de colesterol, aquele básico, colesterol total, LDL, HDL, triglicérides, ácido úrico. Aqui é que eu vou ver se a pessoa tem esclerose múltipla, tem que dar 0. Se ela está num lugar com radiação, tipo gás radônico, ela pode estar aumentando, afetando os neurônios e acaba afetando a coluna, a medula espinhal. Entendeu? E depois de morar 15 a 20 anos nesses locais irradiados. Às vezes as pessoas também, eu tenho descoberto, muitas pessoas com sepsis, infecção generalizada. E tudo está associado com aquilo que eu trabalho, que é geobiologia. Eu não vou medir pessoas que não estejam enquadradas nessa situação. Porque eu não sou médico, eu sou geólogo e sou geobiólogo, então analiso os efeitos do meio afetando as pessoas. Obrigado por essa etapa. Um abraço, Mário.